noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Com grande satisfação que aqui estamos pela primeira vez. Quando eu digo estamos no plural, eu, Bruno, com os amigos espirituais que se comprometeram nessa atual encarnação para que pudéssemos auxiliando-nos, fazendo com que a doutrina dos Espíritos, as ações que possamos desenvolver em prol dos nossos semelhantes, façam com que esses conhecimentos que, por exemplo, a casa que proporciona a cada um de nós, façam com que nós cumpramos com as nossas programações reencarnatórias. Peçamos a Jesus, Maria Santíssima, a Deus, a fonte criadora, para que esteja conosco, não apenas hoje, mas nos demais dias da semana, e assim, com certeza, vamos cumprir com as nossas obrigações, tanto morais como também as intelectuais. E o tema a qual nós nos propomos na noite de hoje, nessa quinta-feira, ela está atrelada justamente ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema esse que, obviamente, nós também encontramos nas demais obras ali do Pentateuco Kardeciano, nas 5 obras basilares, em outras palavras, em outros entendimentos, por meio da falange do Espírito da Verdade, mas que, obviamente, faz com que nós atrevemos uma obra para com a outra e assim estudamos a nossa consciência com essas informações que tanto nos ajudam a fazer com que dias melhores nós e os que estão ao nosso redor também o tenham. Então, o tema é bem-aventurados os pobres de espírito. Esse tema, pobres de espírito, será que nós estamos atrelando logo nesse início a nossa condição financeira ou também ao lado moral? Porque a palavra pobre pode ser desenvolvida tanto pelo lado intelectual, na situação de que cada um de nós, criados simples e ignorantes, e que passamos pelos diversos reinos, desde a vida mineral, passando pelo vegetal, animal e também nominal, cada um foi criado em uma época diferente, nesse planeta ou nas outras moradas da casa do Pai, fazendo com que cada um tenha aí o seu desenvolvimento moral como intelectual. Então essa palavra pobre, ela é relativa, não é atrelada apenas à parte material, como também ao nosso grau que nós estamos, cada um de nós, desenvolvendo aos poucos em nossa programação encarnatória. Então disse Jesus sobre essa proposta: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Sim, pois essa busca da moralidade, por exemplo, essa situação que nós estamos passando ali na região sul, que nós estamos fazendo com que o pouco que nós tenhamos, nós podemos dividir com esses irmãos, criando essa pobreza de simplicidade, acima de tudo, de fazer com que essas pessoas também possam ser auxiliadas, como se nós estivéssemos no lugar deles. Sim, por que não? Ninguém sabe do dia de amanhã, nós estamos em um planeta de provas, expiações, bem cedo no estágio final, mas sabemos que nós estamos aí sofrendo muitos desafios existenciais em todos os pontos do planeta Terra, fazendo com que esse convite de Jesus, que esses que herdarão aí o reino dos céus, seja um convite para que nós nos melhoremos a cada dia que passa. Nós vamos entender um pouco melhor essas palavras, bem-aventurados. Ela está atrelada a ser muito feliz, mas temos que pensar o que é felicidade para nós. Ações sociais, ter bens materiais, casas, carros, profissões, cursos complementares, sermos poliglotas, temos várias línguas. Então vai depender de cada um de nós o que é ser feliz, esse bem-aventurado em nossas vidas. Então, por isso que a doutrina dos Espíritos nos convida a fazer com que essa felicidade ela possa se expandir a cada dia que passa para uma ação mais ampla, macro, saindo do eu, trabalhando nós, de dentro para fora, para que assim nós enxerguemos essas situações e façamos a nossa parte quando nos é solicitado, ou antecipemos, sempre que condições para isso nós tenhamos. Pobres de espírito são as pessoas humildes e com simplicidade de coração. É uma conquista que cada um de nós precisa desenvolver. Sim, dizer que é fácil, queridos irmãos e irmãs. Não, todos nós temos os nossos desafios, tanto na parte ali de dentro de casa, como também na parte profissional, como nas ruas. Não nos esqueçamos, inclusive, que normalmente os irmãos que estão ali no núcleo familiar ao qual cada um de nós pertencemos podem ser
arestas do passado que nós precisamos aparar, aqueles desvirtuamentos que nós causamos, ou eles foram causados para conosco, não importa quem está certo ou errado, quem foi a vítima ou o algoz, importa sim que Deus quer que nós nos reconciliemos nesse ambiente. Então faça com que a família seja o alicerce inicial, para que dali saiamos para as ruas e transformemos o meio com essas boas ações, ajudando uns aos outros, e assim essa programação reencarnatória não só nossa, como também desses demais irmãos de nossa residência, possa fazer com que eles evoluam também, tendo também oportunidades reencarnatórias no planeta Terra de regeneração e provas. Não nos esqueçamos, quando passarmos para esse nível, sai a expiação, continuam as provas, porque nós precisamos continuar nos provando. Será que nós merecemos não só continuar na Terra, mas também em outras moradas da casa do Pai, como disse o Cristo há mais de 20 séculos atrás? Sim, nós temos essas condições, mas precisamos as desenvolver. E com certeza, cada um de nós tem essa condição, mas é importante que saibamos, cada um tem a sua programação reencarnatória. Então, dentro desse conhecimento, saibamos que a árvore da moral, como a árvore do intelecto, há de ser trabalhada no dia a dia. Algumas vezes iremos escorregar. Não importa, o importante é que tenhamos essa conscientização e no dia seguinte procuremos não mais errar. E, se possível, que ressarçamos essas situações que ficaram pendentes para com os nossos semelhantes. Para atingir o reino dos céus é necessário ter humildade. Então, isso que cada um de nós precisa desenvolver. E essa humildade é justamente essa interação para com, de preferência, os que estejam em condições piores do que a nossa. Condições piores, materialmente falando, moralmente falando, procurar entender o que essas pessoas podem receber em prol do que nós estamos recebendo da querida codificação kardeciana. Que o nobre professor Hipólito Monteizar, ao qual nos conhecemos como Allan Kardec, nos trouxe desde 18 de abril de 1857 em O Livro dos Espíritos, fazendo com que essa primeira obra, essas 1018 perguntas e as demais obras do Pentateuco Kardec trouxessem alicerce para, nesse início de século XXI, terceiro milênio, mais ferramentas, mais decisões assertivas tenhamos para conosco mesmo e para com os que estejam ao nosso redor. Mas o que é a humildade? Será que está vinculado apenas a esses pontos que nós estamos traçando inicialmente? A ausência de orgulho é um trabalho diário, porque cada um de nós, queridos irmãos, nós podemos ter em menor, mediano ou maior grau esse orgulho, vaidade, arrogância, prepotência inerentes a seres que estão encarnados no planeta Terra de provas e expiações. Esse estágio final, então, já conscientes disso, nós trabalhamos essas dificuldades para que nós nos melhoramos e façamos com que essas pessoas que estejam ao nosso redor também possam ver que nós estamos ali sendo espelhos, não pela nossa teoria, mas sim pela nossa prática, pelo que nós estamos desenvolvendo para com o meio. É o reconhecimento das nossas limitações. É não querer ser mais do que se é, sim, conscientes de que somos seres a nos burilarmos a cada dia que passa. E quanto mais nós pudermos evoluir nas duas asas da evolução, como disse o Cristo, mais eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos, eis o segundo, que são as duas asas da evolução espiritual e eterna que cada um de nós desenvolver, não só nessa, como também nas reencarnações posteriores. É ter a noção correta de suas capacidades e de sua situação espiritual. Não se vingar quando contrariado ou criticado. Por que nós precisamos exercitar esse não se vingar? Porque, assim de tudo, é reconhecer que cada um de nós está em um grau evolutivo. Se nós emitimos uma réplica negativa para com um insulto, por exemplo, que nós estejamos recebendo dentro de casa, no ambiente profissional ou até mesmo nas ruas, nós simplesmente nos igualaremos a esses queridos irmãos e irmãs que precisam ter uma resposta, uma atitude nossa mais correta, coesa, assertiva, para que ele tenha esse exemplo por meio do qual nós estaremos desenvolvendo em seu benefício. Mas é fácil? Não. Como dissemos anteriormente, isso não vai ter situações que nós iremos ali escorregar, iremos nos arrepender, principalmente quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, para que o corpo físico recomponha as suas energias para o dia posterior, não o espírito, porque o espírito nos 7 dias da semana, ele desdobra-se,
vai aonde as suas afinidades estão ali atreladas, seja as afinidades do pretérito, das encarnações de Deus, ou até mesmo as nossas atuais em estado de vigília, que é o estado ao qual nós estamos, por exemplo, nesse momento, acordados. Isso é essa importância da reforma íntima, dessa construção, dessa pobreza de espírito, porque sendo úteis aqui em estado de vigília, reencarnados, nós poderíamos ser também em estado de desdobramento, essas 6 ou 8 horas que cada um de nós dormimos com o corpo físico e não o espírito. Tem nossas chances de estudar no mundo espiritual, trabalhar, ajudar esses queridos irmãos que estão desencarnando nas suas diversas situações, não são as guerras, mas esses desastres geológicos. Então, isso que nós precisamos sim, diariamente procurarmos trabalharmos essa reforma íntima, tanto do lado moral como do lado intelectual. E na humildade, temos mais noção de nossa inferioridade espiritual. Dissermos, se estamos aqui reencarnados nesse momento crítico da humanidade, final de todas as expiações, é porque os nossos mentores individuais esperam algo a mais de nós. Nós temos essa competência, nós temos esse gabarito a aprender para com ele. Então, também é um desenvolvimento diário que nós precisamos desenvolver, procurar desenvolvermos em prol do nosso semelhante, para que nós também recebamos algo de benefício de Deus na fonte criadora, ainda que nós não enxerguemos esses benefícios ao qual nós estamos recebendo. Sempre recebemos, mas algumas vezes não estão alterados ao que nós almejamos, por exemplo, na parte material, ou até mesmo em outras situações a qual nós não temos a certeza se aquilo estava intrínseco na nossa programação reencarnatória que nós ali traçamos antes de voltarmos para o corpo ao qual cada um de nós está. Mas é importante que tenhamos essa certeza. Recebemos sim, mas na medida que estamos também em aumento. Como foi a notícia que o irmão aqui da casa deu. Menos está fazendo a sua parte para com as situações que estão ocorrendo no sul, que poderão ocorrer nas demais regiões aqui da nossa querido Brasil, o coração do mundo, pátria de Evangelho, como disse irmão X, Humberto de Campos, em uma das obras de Francisco Cândido Xavier. Então, façamos esse exercício para que assim nós possamos nos desenvolver. Sabemos confiar na bondade e na proteção de Deus. Às vezes nós não entendemos algumas situações que acontecem conosco e perguntamos: nossa, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Ou por que Ele está permitindo que aconteça isso comigo? Então é importante que sempre nos lembremos, nós temos uma programação reencarnatória que, diga-se de passagem, muitas vezes nós pedimos para passar por determinadas situações, pois a nossa consciência, quando estávamos na erraticidade do mundo espiritual, antes de voltarmos para cá, cobrávamos sobre situações ali que nós fizemos errôneas e que nós precisamos agora acertar. Então esses desafios vinham na sequência dos anos a qual nós estamos na nossa programação reencarnatória. Então confiemos nessa proteção de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, ainda que nós não acreditemos nisso, ou que acreditemos mais, achemos que não está acontecendo algo mais nas nossas vidas que poderiam ainda mais nos melhorar, porque muitas das situações ao qual nós não temos acesso, às vezes elas vêm ao nosso benefício por não tê-las, porque se a tivéssemos, nós poderíamos causar situações muito piores. Então nunca nos esqueçamos Deus, os nossos mentores individuais sempre estão abertas para com a nossa programação reencarnatória diariamente. Aprendemos a nos controlar mais do ponto de vista emocional. Fizemos aí como um exemplo para que controlemos inclusive a nossa resposta, que usamos mais e respondamos menos a depender do que nós estivermos ali entre um diálogo ou uma discussão mais acalorada, porque isso evitará situações negativas, constrangedoras que poderiam ser evitadas e teremos o êxito que os nossos queridos mentores individuais querem para conosco. Porque nunca nos esqueçamos, nessas situações difíceis, pensemos, eles que estão aqui do nosso lado, qual é a fisionomia que eles estão para conosco? O que eles esperam de nós como resposta? E a resposta que nós tivermos dado, se for assertiva, ainda que nós não a entendamos naquele momento, fará com que ele tenha tido o êxito das intuições que todos nós recebemos. É o par perfeito, a bondade e a humildade. Humildade, bondade. Ou seja,
A busca das atividades sociais, a busca de ser útil ao meio, por exemplo, ser um trabalhador aqui na casa ou de qualquer outra casa, ou participar de ONGs, de voluntariados, ou seja, tentar entregar o seu tempo da melhor forma possível em prol do semelhante. E nunca nos esqueçamos, quem procura trabalho e estudo sempre age, e diga-se de passagem, de forma gratuita, principalmente nessa linha de raciocínio, nessa proposta espiritual ao qual cada um de nós está procurando se vincular. Então, que possamos aí, nesse convite da bondade e da humildade, empregarmos mais o nosso tempo, evitarmos tempos ociosos e principalmente fazer com que programas que não nos agregam em nada em nossa evolução espiritual e eterna, eles fiquem de lado, eles não mais nos incomodem, porque nós pensaremos, eu posso entregar esse tempo agora em situações mais proveitosas para comigo, em agindo para com o meu semelhante, pois disse Cristo, é dando que se recebe. E o orgulho? O orgulhoso é muito impaciente, se irrita por coisas pequenas e não sabe reconhecer a providência divina em nada. Por quê? Porque normalmente, quando nós temos esse orgulho exacerbado, nós somos imediatistas. Nós queremos nos impor para com os nossos semelhantes. Sempre é a nossa verdade, não a verdade dos que estejam ao nosso redor. E isso traz doenças, isso traz muitas vezes influências espirituais negativas que estão aí por todo lado, de irmãos e irmãs que estão em desalinho, que não encontraram o seu eixo para que possam se no mundo espiritual. Então, que possamos exercitar aí essa característica negativa que cada um de nós tem em menor, mediano ou maior grau, desse orgulho, para que assim não sejamos influenciados por essas cargas energéticas negativas que ainda, infelizmente falando, estão pairando em nossa psicosfera planetária devido a todos esses acontecimentos ao qual nós estamos aí passando. Quem são os nossos maiores inimigos? O egoísmo, o orgulho, como dissemos anteriormente, a arrogância, a vaidade, a prepotência, situações inerentes de seres que estão sim encarnados, mas que podem trabalhar para que no mundo de regeneração, eu tenho certeza que cada um de nós aqui quer habitar na próxima encarnação, não só nós, mas os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas a qual nós gostamos, como também as que nós ainda gostaremos e estaremos interagindo com elas, para que também elas eliminem isso, não que nós conseguiremos em nossa integralidade para já a próxima encarnação, por exemplo, na Terra, no início de regeneração. Não, teremos sim em menor grau e precisaremos trabalhar, como dissemos, nós continuaremos com as nossas provações essas fazendo com que nós pensemos, raciocinemos cada uma de nossas atitudes para com os nossos semelhantes. E no estudo do Evangelho, que possamos ver o que Jesus falava sobre esse assunto também. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ele fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo, abre aspas, quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos, dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Qual que é o convite que Cristo está procurando nos fazer sobre essa situação, em vez de citar o primeiro lugar, que o façamos no último lugar? Será que seria esse trabalho da humildade, da simplicidade, de entender que nós somos seres ainda muito errôneos, mas que nós temos um potencial enorme a desenvolver, tanto intelectual quanto moral, deixando para que pessoas que estão chegando, por exemplo, na nossa querida doutrina dos Espíritos, e não têm ainda outros conhecimentos básicos, para que elas tenham toda essa sustentabilidade do plano espiritual, como os trabalhadores da casa, e assim elas, como nós, possam também se desenvolver tanto moralmente como intelectualmente. Sim, é segundo os conhecimentos, é uma das observações, conclusões que nós podemos tirar, por exemplo, fazer uma citação aqui de uma casa espírita, a qual todos nós, sejam os que já estão aqui participando como assistido, sejam os irmãos e irmãs que estão vindo pela primeira vez, possam assim entender de que, não só nessa situação, como estamos colocando como exemplo, mas na nossa casa, no ambiente profissional, que nós recuemos em relação ao que o nosso semelhante esteja empreendendo, pensando e até mesmo externando em relação a nós. E, por meio disso, nós
narrativa melhor e fazer com que situações negativas não venham a estender-se, porque não é o nosso objetivo. Esse é o convite que a doutrina dos Espíritos nos faz diariamente. Toda vez que nós adentramos a essa casa ou qualquer outra casa, nós temos que pensar em saindo daqui na data de hoje, que eu posso me melhorar a partir de hoje ou de amanhã. E que essa melhora seja ainda mais presente em nossas vidas nos próximos atendimentos, próximos trabalhos que nós estamos desenvolvendo na casa, como também os estudos ao qual nós estaremos engajados, porque isso faz com que nós nos melhoremos e, como disse o Cristo, que nós cedamos os lugares para as pessoas que estão em graus evolutivos, seja moral ou intelectual, não igual ao nosso, mas que podem ser auxiliados com a nossa simplicidade, humildade e entendimento de que é essa a proposta que nós temos que desenvolver na doutrina dos Espíritos e principalmente no nosso espírito imortal, porque, como eu disse, isso nos ajudará não só no estado de vigília, mas também no mundo espiritual. Quando forem desconvidados e te colocarmos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Quando todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Nós estamos acompanhando, inclusive, nas mídias, nas televisões, nas redes sociais, muitas situações que nós vemos as pessoas se exaltarem porque possuem determinados bens materiais, mas que não têm conhecimento nenhum da eternidade da alma, das sucessivas reencarnações, do que tudo que nós estamos empreendendo aqui na nossa atual encarnação, nós precisamos responder cento por cento, como Cristo disse. Obviamente que cada um dentro do seu legal, mas é importante que nós já tenhamos esse conhecimento, até mesmo para que não empreendamos pré-julgamentos que possam aí fazer com que essas pessoas possam até mesmo ter influências negativas que não há de agregar na vida delas, como também não agrega a nossa. Esse é o convite que também a doutrina dos Espíritos nos faz, para que, procurando nos melhorar a cada dia que passa, nós aprendemos essa melhora, esse nosso exercício da melhora, para que o que nós estamos recebendo na parte intelectual e nas atividades que, por exemplo, a casa aqui desenvolve em prol dos semelhantes. Então, o que temos que aprender aqui nessa lição dos bem-aventurados, os pobres de espírito? Motivo orgulho terá que passar por situações difíceis, dolorosas ou constrangedoras até aprender a ser humilde. Felizes aqueles que conseguem aprender a ter humildade, ainda aqui na Terra, ou seja, na sua atual encarnação, em estado de vigília. Esse é um desafio que cada um de nós, que estamos atrelados a essa querida doutrina libertadora de almas, para com os nossos semelhantes. Nós temos, intimamente falando, intrinsecamente falando, essa obrigação de procurar ajudar esses irmãos e irmãs que ainda não chegaram a esse conhecimento, a essa expansão de consciência, não obrigando-os para que eles venham a ser espíritas também, não, mas por meio de nossos exemplos cristãos, fazer com que nós sejamos esses espíritos que tanto a doutrina dos Espíritos, nossos mentores individuais, Deus esperam de cada um de nós, e dizem os Espíritos: vocês foram corajosos de reencarnar nesse momento final de provas e expiações, mostrando que cada um dos nossos desafios superados, empreendidos em prol dos nossos semelhantes, reverter-se-á beneficamente a nosso favor, ainda que não em estado de vigília, mas no mundo espiritual. Que importa? Diz André Luiz que uma encarnação é equivalente como se fosse um dia no mundo espiritual. Então, a eternidade nos espera. Sejamos mais receptivos e muitos benefícios cada um de nós poderemos ter. Já em Mateus, nós temos, por essa ocasião, os discípulos que se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu, abre aspas, digo-vos em verdade que, se não converterdes e tornardes mais quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se ligar e se tornar pequeno, como esta criança, será maior no reino dos céus. E aquele que receber em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Fecha aspas. Agora, Jesus está fazendo a comparação da simplicidade, da humildade, da não maldade ainda do espírito estagiando no corpo de uma criança, para quando nós precisamos ser no nosso dia a dia, que
a criança, ela não vai dar uma resposta negativa em prol de uma situação negativa que possa ser, por exemplo, tratada de um adulto, seja pelos pais, de pessoas que estão envolvidas no grupo familiar ou até mesmo de estranho. Então essa humildade, essa simplicidade que é inerente ao estado do espírito reencarnado, passando pelo estágio da infância, faz com que nós entendamos esse conceito de Jesus e que empreendamos essa simplicidade, que é o convite na data de hoje, no nosso dia a dia, por meio do nosso grupo familiar, das pessoas que estejam ao nosso redor, conhecidas ou não, ao nosso ambiente profissional. É um exercício diário, queridos irmãos e irmãs, que todos nós podemos desenvolver e colocar em prática em nosso benefício, acima de tudo, porque saibamos, isso nós iremos poder sentir, não é só o lado negativo, não, mas principalmente no lado positivo, porque esse benefício, ainda que nós não os recebamos a priori, a posteriori, eles poderão vir em nossas vidas e ficaremos muito felizes de que aquelas ações que a princípio eram difíceis e eu achava que eu não conseguia atravessá-las, por meio dos meus esforços básicos, ali eu consegui atravessá-las e fez com que outras oportunidades, outros desafios viessem em minha atual encarnação, e assim outros mais. E aí poderíamos fazer mais para frente um cômputo de tudo que nos foi oportunizado pelo esse esforço que cada um de nós precisamos desenvolver a cada dia que passa. Sempre lembrando, há de ser fácil? Não é fácil. Vejamos o que está acontecendo no mundo, vejamos o que acontece na nossa vida individual, no familiar, nas ruas, no ambiente profissional, mas é o desafio de cada um de nós espíritas em prol de um mundo de regeneração que nós precisamos construir. Dizem os espíritos, são vocês em sua individualidade em prol do coletivo. Nada acontecerá de uma hora para outra brusca e fará com que a Terra transforme-se num mundo de regeneração. Não, somos nós aqui, os encarnados, os que estão voltando por meio da reencarnação e outros mais vindo de fora, não só do nosso sistema solar, como também de outras constelações, Órion, Pleiade, como Divaldo Franco diz, os irmãos já de auxílio na quadrilogia, os 4 livros atrelados à transição planetária, mostrando que todo um empreendimento da fonte criadora de Deus, Jesus, Maria Santíssima, está sendo feito, está a todo vapor no planeta Terra, ainda que nós não os enxergamos, para que se conceda-se um mundo de regeneração, como Emmanuel disse também em uma de suas obras A Caminho da Luz, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após. É importante que façamos a nossa parte no nosso dia a dia. Porque Jesus utilizou a imagem da criança como exemplo de humildade. A criança ela não é orgulhosa, ela não tem preconceitos, não se importa com títulos de riqueza ou status social, não guarda mágoas por longos períodos, brinca e se diverte com inocência, não faz nada com segundas intenções, como também não se julga superior às colegas. Obviamente que até mesmo o espírito estagiando na condição de criança, esses irmãos que estão vindo e nós muitas vezes acompanhamos ali, até mesmo antes dos seus 5 anos de idade, que já brilham na arte, na música, em outras situações que fazem com que eles acabem se destacando, que seja notório esse destaque, mostra que eles construíram isso nas sucessivas encarnações, como também nós obtemos condições de construir. Então, toda essa ausência de características negativas que nós, aqui na idade adulta, infelizmente ainda despontamos para conosco e para com os nossos semelhantes, no estágio de criança, de jovem, nós não vemos isso, ou se vemos, é em menor grau, e faz com que nós tenhamos essa condição desse entendimento e da nossa própria reforma íntima. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou deles com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres, rei Jesus? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, Jesus ele teve a sua evolução
como também nós o teremos. Mas não é Ele que considerará, Ele que dará direito para uma situação ou outra, e sim Deus, por meio da nossa evolução, por meio das sucessivas encarnações posteriores, por meio do nosso desenvolvimento intelectual, como também o moral, as duas áreas da evolução espiritual e eterna que cada um de nós está aí a ser concedida por meio de nossas ações diárias. Então cabia ao Cristo falar se ele podia ou não ficar do lado esquerdo ou direito, não só eles como outros, mas que o rodeavam diariamente, as multidões. Então, procurando dar a oportunidade aos que estavam ao seu redor de raciocinar que nós precisamos nos melhorar, e há de ser uma consequência que nós teremos os benefícios da nossa melhoria individual quando nós estivermos aparando essas arestas, dessas dificuldades que cada um de nós temos, como foi aí já transmitido nos slides anteriores, esses desafios que cabe a cada um de nós, ainda em estágio de provas e expiações. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Quantos não pensavam que Jesus tinha que retribuir com a espada, ou com uma réplica, uma tréplica, uma injúria que ele recebia? Mas não, ele mostrava a humildade. Ele colocava-se na situação de que é com essa paciência, esse desenvolvimento, de que cada um de nós está em uma situação evolutiva, moral e intelectual, que nós poderemos construir a nossa melhoria por meio dos seus exemplos, que foi o que ele fez nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação aqui no planeta Terra. Não foi apenas por meio da sua teoria, mas por meio de suas ações, por meio dos atos dos apóstolos, por meio dos irmãos que eram da casa do caminho, nas obras sociais que, inclusive, nós as encontramos em Paulo e Estevão, uma das obras de Francisco de Xavier, por meio do Espírito de Emmanuel, que ali estavam desenvolvendo tudo o que Jesus ensinou e queria que estivesse a posteriori ocorrendo, não só ali, naquele canto do planeta Terra, mas que expandisse em todo o nosso planeta. E isso, por meio dos séculos posteriores, foi o desafio que cada um de nós procuramos desenvolver, porque se nós estávamos em situações anteriores reencarnados e agora estamos nessa situação atual para procurar aprimorarmos sobre o que nós não conseguimos desenvolver, principalmente em relação ao nosso desenvolvimento moral. Jesus deixou claro que será considerado grande no mundo espiritual aquele que, aqui na terra, mais servir, mais amar, mais ajudar, mais perdoar. E que para fazer tudo isso é fundamental ser humilde, porque como desenvolvimento da humildade, isso há de ser natural em nossas vidas. Nunca nos esqueçamos, queridos irmãos e irmãs, que por mais que nós erremos, no dia posterior nós poderíamos construir ainda mais. Se nós não tivéssemos errado, no dia posterior nós não poderíamos estar fazendo melhor o que naquele outro dia nós não fizemos. Então tudo isso pensa, tudo há de ser levado em conta. Do lado negativo e também do lado positivo. Essa construção do lado positivo fará com que esse negativo, aos poucos, vão sendo deixados de lado em nossas vidas, em nosso espírito, não só na erraticidade, mas também em nosso estado de vigília, na nossa atual reencarnação. Jesus coloca sempre a humildade como condição essencial da felicidade futura, sim, por meio das sucessivas reencarnações. Então Jesus disse essas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver computado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver as revelado aos simples e pequenos. Ou seja, Jesus dava a oportunidade para que todos recebessem a sua mensagem, os seus exemplos no dia a dia, para que ele deixasse ali a marca de que o maior espírito que passou até agora no planeta Terra, de mundos ditosos, felizes, a qual nós pudemos receber, foi ele, e que a posterior, nos séculos posteriores, vindouros, nós poderíamos beber desse cálice e colocar em prática. Com dificuldade, sim, mas sempre possível. Nunca achemos que situações sejam impossíveis em nossas vidas. Existem coisas na vida que aprendemos através do coração.
Quando o excesso de cultura se une às sombras do orgulho, não damos valor às coisas pequenas, mas muito importantes. Sim, porque nessas coisas pequenas é que nós trabalharemos essa humildade, essa simplicidade, e se enxergar o próximo como um ser que precisa evoluir, como também nós, não sendo egoístas, individualistas, procurando exercitar a humanidade em prol dos que estejam ao nosso redor, construindo assim sempre um mundo melhor, de preferência sim, aqui no planeta Terra, que é um planeta maravilhoso, ainda que nós não conheçamos outros lugares, outras culturas, mas sabemos, é um planeta que tem um potencial enorme para que torne-se sim mundo de meditação. Senão, Vitor Hugo, Emmanuel e tantos outros espirituais não estariam atualmente reencarnados. Sim, eles voltaram porque sabem que o trabalho que cabe a cada um de nós é possível de ser exercitado. Sem humildade, ninguém conseguirá ser feliz. Sim. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Sim, são frases que normalmente nós atribuímos a Francisco Cândido Xavier, mas é originária de James R. Sherman desde 1982, um escritor em seu livro que faz com que trabalhemos o presente, tenhamos a consciência de que o pretérito não foi como nós gostaríamos que tivesse sido, com a consciência escondida mínima a qual nós estamos tendo nessa atual encarnação, mas que as nossas ações do presente façam com que o futuro, nesse trabalho do presente, seja benéfico para a estrutura física do planeta Terra, para o lado moral dos seres que aqui habitam, seres esses, desde o reino mineral, vegetal, animal, como também hominal. Todos esses quatro reinos também nós o passamos com os irmãos e nós fazendo com que nós também os respeitemos. É outro convite que cada um de nós fazemos, não só nós, como aos amigos espirituais que estão aqui conosco, porque sim, eles voltarão por meio das sucessivas encarnações, traçando os novos objetivos reencarnatórios para que tenham novas atitudes assertivas e assim possam construir sim, esse respeito, desde ali pelo minério, como também pelo vegetal, como pelos animais, que quem de nós não nos ama e acima de tudo o reino ao qual nós estamos estagiando atualmente nesse final de provas e expiações. Então é esse o convite que nós fazemos a cada um dos queridos irmãos e irmãs, para que nós assim nos desenvolvamos, que nós auxiliemos as pessoas que estão ao nosso redor por meio dessas atitudes de simplicidade, de humildade, que respondamos menos, que ouçamos mais, porque esse ouvir mais fará com que nós raciocinemos com mais assertividade nas respostas que nós estaremos empreendendo para o meio, e assim tornemos os nossos exemplos seres sim cristãos e acima de tudo atrelados à nossa querida doutrina dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Bruno, você pode fazer a prece final, por favor? Faço sim. Então, os irmãos e irmãs que estejam à vontade, que queiram fechar os seus olhos, que convidemos a energia de Deus, da fonte criadora, de Jesus, Maria Santíssima, dos queridos mentores espirituais, de cada um de nós, das mentorias que fazem parte do hospital espiritual atrelado aqui ao centro espírita, que trabalham diuturnamente em prol dos resgates desses irmãos que encontram-se na ignorância, que possamos fazer com que essas energias desses queridos irmãos espirituais estejam intrinsecamente em nossas vidas, fazendo com que nós sejamos seres melhores, e com essa melhoria nós construamos um mundo melhor para com as nossas vidas, o meio, para que essas catástrofes aos poucos vão se diminuindo, e assim a felicidade por meio dessa ajuda recíproca nós consigamos absorvê-las e as desenvolvê-las para com o meio. Então que possamos assim, nessa ambientalização e também principalmente ao que nós viemos buscar a essa casa, ainda que nós não enxerguemos que nós já tenhamos recebido em sua integralidade, mas as energias que nós estejamos recebendo, elas são benéficas para que nós possamos nos melhorar a cada dia que passa. É que convidamos cada um dos irmãos e irmãs para que façamos a prece que Jesus, o nosso mestre, Jesus, o Rabi da Galileia e Messias, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,